Apuramos informações sobre a vida e a obra de Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, que durante 55 longos anos, expressivamente, muito trabalhou em prol de Catanduva e cidades circunvizinhas. Nós nos encontramos na Rua Bahia, número 754, residência da senhora professora Dona Alda Pereira Bernardo, viúva do nosso saudoso Candinho, Cândido Barros Bernardo, que foi vereador à Câmara Municipal. Aliás, o primeiro representante da raça negra a ocupar o Legislativo catanduvense. Uma pessoa muito querida, mecânico altamente qualificado, chefe da oficina do senhor Pedro Montelhoni e também foi comerciante de automóveis. Candinho, que deixou essa vida em 1987 e muitos amigos sentem a sua ausência, que ficou aqui um rastro de coisas boas que ele fez em prol de Catanduva. Nós viemos então à residência da professora Alda Pereira Bernardo com o intuito de conversarmos com a sua mãe, uma senhorinha muito simpática que se encontra ao nosso lado. Já está numa idade bastante avançada. Então, nós vamos nos dirigir a ela, inicialmente, com o propósito de ouvirmos algumas informações sobre sua vida, sobre a vida de seus familiares. E depois, então, nós vamos fazer uma série de perguntas sobre o Padre Albino, que ela conheceu muito bem. Inicialmente, qual o seu nome completo? Dora Fábio Pereira. Dora Fábio Pereira. Muito bem. Ô, dona Dora, qual era o nome do seu esposo? Deoclídio Pereira. Deoclides Pereira. Muito bem. Deoclides Pereira era o nome da dona Dora Fábio Pereira. Quais eram os nomes dos seus pais? Mariana Fávaro. Meu pai era Antônio Fábio. Muito bem. Então, os seus pais se chamavam, né? Mariana Fávaro e Antônio Fábio. Dona Dora, diga pra gente agora, em que cidade, dia, mês e ano, se a senhora se recorda, a senhora nasceu? Que eu nasci em Campinas. A senhora se lembra do dia, ou do ano, pelo menos? Do ano eu lembro, meu dia eu lembro. Dia 6 de janeiro. Eu não sei de que ano. Não seria 1902, não? Eu acho que é. Muito bem. Nós estamos aqui também, né? Se encontra ao lado da dona Dora, a sua filha, a professora Alda, né? Que está confirmando com a cabeça. Realmente ela nasceu no dia 6 de janeiro do ano de 1902, início deste século. Ô, dona Dora, a senhora conta com 96 anos de idade. Bem vividos, não, dona Dora? Tá, graças a Deus. Com muita saúde. Com muita saúde, felicidade, tudo. Muito bem, dona Dora. Ô, dona Dora, a senhora nos revelou aqui que a senhora nasceu na cidade de Campinas, né? Viveu ali durante algum tempo. Depois de lá, para que locais a sua família mudou? Aí para Pindorama, uma fazenda chamava Corgo Duru. E depois, lá de Pindorama, na fazenda Corgo Duru? Me veio aqui para Catanduva, no quilômetro 7. Muito bem, dona Dora. Então, a senhora está nos afirmando que a senhora nasceu, né, na cidade de Campinas, depois os seus familiares se mudaram para o Córrego do Uru, né, uma propriedade ali rural, em Pindorama, né, na vizinha cidade de Pindorama. De lá, vocês vieram para o quilômetro 7. Ali no quilômetro 7, onde os seus familiares, né, residiram, em que local os seus pais se fixaram? Que é meu pai,
Não, quando a senhora mudou com o seu pai, né? Parece-me que o seu pai já havia falecido naquela ocasião. Tinha aí muitos anos. Eu estava com 18 anos. Muito bem. E quando a senhora foi ali para o quilômetro 7, a senhora, sua mãe, a dona Antônia Fávoro, ela havia se casado. Desculpa. Dona Mariana Fávoro havia se casado em segundas núpcias. Com o senhor Antônio Luca. Luca, é isso mesmo. Muito bem. Estou me lembrando que ontem eu conversei com a senhora e a senhora afirmou. Então, quando a senhora chegou ali, ali no quilômetro 7, em que propriedade rural o seu padrasto, né, juntamente com seus irmãos, com a sua mamãe, vocês passaram a residir? A fazenda era uma, assim, nem tinha empreitada, meu pai tinha pegado uma empreitada para plantar café. A senhora se lembra o nome do proprietário ali? Chamava Fortunato Pérez. Muito bem. A senhora tem uma memória muito boa. A senhora me afirmou ontem e está confirmando agora. A senhora, então, passou a residir ali no quilômetro 7, na propriedade do senhor Fortunato Pérez, né? O seu pai foi para lá com a finalidade de plantar café. Quantos mil pés de café o seu pai plantou naquela ocasião? Uns 20 mil pés. Ô, dona Adora, a senhora, os seus irmãos, a sua mãe, todos vocês trabalharam no duro na lavoura? Trabalhamos bastante. Bastante mesmo trabalhamos. O seu padrasto, né, o senhor Antônio Luca, de Luca, que por coincidência tem o mesmo nome do seu pai, que também era Antônio, não é isso? Muito bem. Então, o seu Antônio de Luca, quando ele passou a residir por ali, a senhora me contou que ali era uma mata virgem muito grande. Tudo a mata era quando nós entramos. Não tinha só uma estrada que nós fomos morar lá naquela empreitada que tinha derrubado o mato para plantar o café. Então, o seu padrasto, né? O senhor Antônio de Luca, juntamente com a sua mãe, com a senhora e seus irmãos, então ali vocês plantaram, dando início a uma plantação de 21 mil pés de cafeeiros, né? Me diga uma coisa, ali naquela mata ali, existia algum animal selvagem, existia madeira de lei, ou era tudo descampado? Não, tinha mata. Lá naquele onde que derrubamos, tinha, como que chamava? Anta. As antas saíam do mato, né, estava plantando, elas vinham do mato. Quando via nós, ela corria embora. Então tinha muita anta. E também tinha por acaso ali veado, onça? Onça não sei, mas veado tinha, serema tinha. Macaco? Macaco, bastante passarinho. Passarinho, nem fala. A senhora tem muita saudade daquele tempo, dona Dora? Tenho mesmo. Muito bem, dona Dora. Então, me diga uma coisa. Agora eu gostaria que a senhora nos falasse fatos relacionados com o Padre Albino. O Padre Albino ia constantemente ali, naquele local, onde o seu padrasto, né, com a família dele, havia se fixado? Aí quase todas as colheitas que tinha, quando tinha arroz, tinha feijão, tinha milho, que nós desviava muito milho, uns 200 sacos. Então ele vinha era meia-noite. O Padre Albino chegava lá em casa, ele chamava, De Luca. E nós falamos, pai, o Padre Albino está aí, pai. Então ele levantava, seu padre, com esta hora, seu padre, como é que o senhor leva? Por que não vem de dia? Meu filho, de dia eu não posso, estou trabalhando, de noite venho trazer o saco aqui, para você dar um mantimentinho para a igreja, ele falava. Então, meu pai, ele falava, quantos sacos, Santo Luca? Ele falava, uns 3, arroz, feijão, milho. Não, de Luca, mais um,
põe. Aí também pode falar assim, eu posso dar 2, pode dar 2 sacos de arroz ou feijão, o que é só de cara? Ele falava. Muito bem, dona Dona. Então, é como a senhora está nos contando, o Padre Albino não tinha hora de trabalho, né? Não tinha. Ele chegava, um minutinho só, daqui a pouco a senhora vai responder. Então, ele chegava ali de madrugadinha, o pessoal da roça já estava todo dormindo. Estava tudo dormindo. E ele batia na porta, chamava. Era tudo empreiteiro, aí no sete era tudo empreiteiro. Um comprava terra, outro era empreiteiro. Ele vinha trazer, pá. E quando era a hora da colheita, ele mandava cá. Quando é que dia? O dia que eu vai buscar o mantimento, então eles mandavam as carroças para buscar toda aquela gente. Então enchia a carroça e ia embora. Até que enchia, depois, outro dia ele vinha mais, porque tinha bastante gente. Tá certo, dona Bona. Então, pelo que eu estou entendendo, o Padre Albino aparecia lá de madrugadinha, né? E ele deixava os sacos, né? Uma quantidade de sacas, né, vazias. Vazia. Então, aí o seu pai, aquele pessoal que morava ali nas imediações, né? Notava essas sacarias de feijão, arroz, milho, e o que tinha, né? É na época da colheita. E como é que ele aparecia por ali? Ele ia a pé? Não, ia a cavalo, ia com cavalinho. Era pampo, era branco e vermelho aquele cavalinho, com bastante saco em cima. Até que não acabava o saco de coisar para a gente, quando acabava ele vinha para Catanduva. Muito bem, dona Dora. Então ele deixava aquela sacaria lá, e aí depois, quando chegava na ocasião, ele mandava buscar, né? Eram carroças. Mandava buscar. Então lotava essas carroças que passavam em todas aquela gente, naqueles sítios, né? Sítio, que existiam por ali. Tudo dava. Enchiam aquelas carroças de mantimento, né? E além do café, do arroz, do feijão, do milho, o que mais o pessoal ali dava, dona Dona? A senhora se lembra ou não? Não, eu não lembro. Eu sei que nós dava só o Padre Albino, arroz, feijão, tudo de saco. Ô, dona Dora, o Padre Albino, quando ia lá, ele tinha muita amizade assim com o seu padrasto? Tinha. E meu pai tinha amizade. Quando nós vinha para Catanduva, meu pai, ele estava aí na igreja, ele estava trabalhando, assim, e meu pai passava, sabe, Padre Albino, por que trabalha? Meu filho, precisa trabalhar, erguer a igreja, ele falava. Muito bem, dona Dora. Já que a senhora está nos contando aqui, falando a respeito da igreja, a senhora chegou a conhecer a antiga igrejinha aqui em Catanduva ou não? Conheci. O que a senhora poderia nos contar a respeito desta igrejinha? Essa igrejinha era pequena, era uma casa, assim, mas era uma igrejinha. Pegou lá, assim, a gente ia rezar lá. Mais ou menos, dona Dora, quantas pessoas poderiam caber dentro da igrejinha? Acho que umas 50, 60. A senhora chegou alguma vez a assistir missa ali naquela igrejinha? Assisti na igrejinha, porque nós vinha de lá, nós vinha a pé, do 7, nós vinha na igrejinha. Depois, quando acabava de rezar, vinha cedinho, não sei se era 8 horas, 9 horas a missa. Depois ele ficava para cá, até depois ia na casa da Dona Rosa, almoçar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora eu gostaria que a senhora contasse para a gente, essa igrejinha, como a senhora está afirmando, era uma igrejinha pequenininha, né? Que deveria caber mais ou menos ali de 50, 60 ou 70 pessoas. E a senhora assistiu alguma missa ali celebrada pelo Padre Albino? Do Padre Albino, sim, eu assisti na igreja velha e na igreja nova também. Muito bem. Então agora eu vou fazer uma perguntinha para a senhora. Quando o Padre Albino começou a construir a atual igreja, essa igreja matriz aí, que é muito bonita, eu gostaria que a senhora dissesse para nós, a igrejinha foi destruída ou ela ficou ali no meio? Ficou lá. Ele trabalhava tudo ao redor, a igrejinha ficou lá para dentro.
Muito bem, dona Dora. É do nosso conhecimento. Eu queria ver se a senhora estava, estou testando a sua memória. Realmente, essa igrejinha, quando o Padre Albino começou a construir... Também o colete, não sei se era de pau, se era não, parecia que era de madeira, esse colete. Realmente existia um coretinho na frente, né? Na frente. Isso. Então essa igrejinha, quando o Padre Albino começou a construir a outra, ela ficou no centro, ele construiu a igreja matriz e depois, quando ela estava terminada, ela desmanchou a pequenininha. Tinha um coretinho ali na frente, como a senhora está afirmando, e também tinha um sino. A senhora lembra desse sino que ficava ali ou não? No coretinho? Não lembro. Eu sei que batia o sino, mas não sei. Se era na igreja velha ou se era no colete. Na época, logo que ela foi construída, essa igrejinha, existiu realmente um sino ali no coreto. Depois esse sino, dona Dora, ele foi roubado, né? Aí então o antigo padre, né, que era o padre Caputo, ele colocou o sino num local assim, sobre uma madeira que ficava mais alto, colocou o sino. Num palco. Exatamente. Era um pau grosso, e punha o sino lá para tocar assim, ia muito bem. Esse primeiro sino que foi dado, inclusive, né, ele foi dado pelo Antônio Maximiano Rodrigues, primeiro sino. Depois ele foi roubado, então uma outra senhora aqui, a dona Maria Rita Figueiredo da Silva, ela deu o segundo sino. Então ele ficou ali, naquele local, no lugar mais alto, né? Onde as crianças, talvez, né? Ou então uma pessoa maldosa não pudesse subtraí-lo, né? Dona Dora, diga pra gente agora, além das missas comuns que vocês assistiam ali na igrejinha, a senhora assistiu alguma outra missa especial, assim, no dia de festa ou não? Não, dia de festa, assistiam assim, quando tinha a procissão, né, vinha lá de tardezinho, né, vinha na procissão, depois eles iam em casa. A pé, né, ia de carro, mas ia a pé, no meio daquela mata, mas meu pai ia junto com nós. Dona Dora, a senhora me contou que a senhora, né, e suas irmãs, e também o seu padrasto e a sua mãe, vocês vieram algumas vezes assistir a missa do Galo, tá lembrado? Do Galo, né, vinha assistir a missa, era meia-noite ou de madrugada, não sei que era a hora, né, assistia, depois ficava aí por aí, meu pai falava assim, fica, vai passear, né, ficava, ia na missa, depois ia comer lá na casa da dona Rosa. Isso. E a senhora também, então, assistiu também procissão no dia do padroeiro, em agosto? A senhora veio alguma vez assistir alguma procissão no dia do padroeiro, São Domingos ou não? Não, eu não lembro. Não se recorda. Muito bem. Então agora, dona Rosa, eu gostaria de perguntar para a senhora, que quando a senhora conheceu Catanduva, ela já se chamava Catanduva ou ela se chamava... Um minutinho só, dona Rosa. A senhora, deixa eu terminar de fazer a pergunta, depois a senhora vai afirmar. Porque... primeiramente, Catanduva se chamou São Domingos do Cerradinho, depois ela passou a se chamar Vila Adolfo, e depois, em 1918, Catanduva. Quando a senhora e os seus familiares vieram aqui para o quilômetro 7, como é que se chamava esta localidade? Catanduva, porque era aqueles dias tiraram aquele nome que dizia, vamos pôr Catanduva, então ficou Catanduva. Muito bem, então a senhora já está nos dando uma informação correta. Então a senhora e seus familiares vieram para cá, quando naquela transição, né, que Catanduva deixou de ser Vila Adolfo, se transformou em cidade e recebeu o nome de Catanduva, foi quando o senhor Antônio de Luca, com a senhora sua mãe e os seus irmãos, a senhora e todos os familiares, vieram aí para o quilômetro 7. Muito bem. Muito bem. Dona Rota, agora me fala uma coisa. Quando vocês vinham a pé lá do quilômetro 7, a estrada era muito ruim? E era de terra. Era terra, assim. Vinha só podia entrar assim, era só carro de boi que entrava.
É aquele carinho que eu falava sempre com aquele preto bebê vinha bom nós, mas era um carinho velho, assim. Isso era carro de boi, e nossa mudança foi com o carro de boi. Carro de boi. Então, vocês vinham a pé, e quando vocês vinham a pé lá, naturalmente vinha bastante moças, rapazes, vocês vinham de manhãzinha? De manhãzinha. E vinham bastante, né, era amiga perto, assim, de um sítio ou outro. Então, né, de noite combinava, de manhã cedo eu combinava, né, vinha tudo cedo para a missa. Muito bem, dona Dora. E quando vocês queriam, né, assim, por exemplo, às vezes, né, ter um luxozinho, então vocês pediam para o seu padrasto, o senhor Antônio De Luca, aí vocês vinham de condução. A senhora está lembrada? A senhora me contou. Era um Fordinho? Um Fordinho. Até ele chamava... O chofer se chamava? Vamos ver. Eugênio. Muito bem. Era uma pessoa... Era um escurinho, pretinho. Era uma pessoa, né? Era um negro, né? Ele tinha o nome de Eugênio e era chofer. Então, quando vocês queriam um luxozinho, né? Ele tinha, então meu pai chamava, vai chamar a Soviénia para vir buscar nós, para ir de Catanduva, ou depois ele estava em casa, ele estava sozinha. Então, ele levava, ele falava, Suzine, mas nós não tem dinheiro. Não, seu Luca paga. Seu Luca era freguês, era bom freguês do Eugênio chofer, né? Então ele dava para suas filhas, né, esse luxo, porque era um luxo andar de automóvel. Numa época em que o cavalo era a principal condução, quando não se vinha a pé. Meus irmãos vinham tudo a cavalo. A cavalo, carro de boi ou a pé. E quando se vinha de Fordinho era um luxo, não era isso, dona Dora? Era sim. Ô, dona Dora, agora conta pra gente. Quando vocês vinham aqui em Catanduva, né, que vocês vinham passear, e vocês queriam demorar mais um pouquinho, em que local vocês iam fazer as suas refeições? Na casa da Dona Rosa, não sei o nome dela. Dona Rosa Baldo. Baldo, é isso mesmo, a Dona Rosa Baldo, porque nós vinha aí, nós ficava o dia inteiro passeando, assim, ou depois de tarde, e falava, pai, não vem só de tarde, tá bom, minha filha, tá bom. Aí ele falava, vai comer na casa da Dona Rosa. Nós comíamos, comia lá, bebia, depois meu pai que pagava. Quando meu pai vinha, eu pagava tudo. Muito bem, então a gente queria, né, informar as pessoas que nos estão vendo e ouvindo neste momento, que a Dona Dora está se referindo, né, a um estabelecimento comercial de propriedade do senhor Fortunato Baldo, e cuja esposa se chamava Dona Rosa, né? E essa Dona Rosa, segundo pesquisas que nós tivemos a oportunidade de fazer, naquela época ela era muito famosa, né? Era famosa, sim, aquela gente lá do Sete, tudo ia lá, tinha uma vindinha assim na frente, e atrás da casa assim, então a gente entrava para uma outra porta, entrava e ia para uma. Muito bem, então, apenas para esclarecer, né? Essa Dona Rosa, ela tinha esse estabelecimento comercial, que na época era um luxo ali, era o único local assim, de onde as pessoas... Cada sítio quase, vivia cheio lá de domingo, sábado, lá, na porta dela lá do bar. Então esse estabelecimento comercial era o único local que existia na época, né? Na época de Catanduva Antiga. E ficava ali localizado na Rua Brasil, esquina da Rua Recife. Não sei, não lembro. E onde hoje se situa um estabelecimento comercial de propriedade da família May. Logo ali, na esquina, ali na Praça 9 de Julho. Então, esse estabelecimento da Dona Rosa, né, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas antigas de Catanduva, e eles afirmavam que constantemente o Padre Albino ia ali, o Domingos Borges da Costa, um dos pioneiros de Catanduva, também constantemente iam ali, por exemplo, comer a apreciada macarronada da Dona Rosa. Da Dona Rosa. Ela fazia macarronada. E ela falava para nós, cadê as filhas do De Luca? Cadê a filha do De Luca? Elas vieram, que era outra moça que vinha de vez, né?
Eu falava, vieram sim, então tá bom, lá falava. Porque meu pai pagava, né, comia, bebia, não sabia, né, que era. E quando meu pai chegava lá, dona Rosa, quanto meu filho gastou? Ele pegava e acabava. Ô, dona Dora, naquela época existia muita fartura na zona rural, não era isso? Era também fartura, uma fartura de montão. A senhora me contou ontem, quando nós estivemos conversando, que o seu pai colheu uma época ali muita quantidade de arroz e feijão. Nossa, de 200 sacos de arroz, arroz 80, 90 sacos, né, colhia. Da colheita de feijão, arroz, 200, 300 sacos, né, colhia. Que beleza, não, dona Rosa? Era uma época de fartura, né? Era fartura mesmo, que vinha, né, trabalhava, fazia aqueles montes, banava, meu pai, coitado, banava tudo aquele arroz, depois no outro dia ele ia para Catanduva, vinha carroça, vinha 5, 6 carroças, ele punhava tudo no armazém, quando acabava a colheita, então ele vendia. É verdade, dona Rosa. Então, dona Dora, perdoe-me, dona Rosa é a dona Rosa Baldo, né? Que foi a proprietária daquele famoso restaurante aqui, entre aspas, né? Um local onde as famílias de Catanduva e região iam para suas festas. Lá tinha casamento, tinha batizado, né? Um ambiente muito alegre, tinha sempre um sanfoneiro tocando. No oeste. Ô, dona Dora, a gente está lembrando aqui de sanfoneiro. E quando a senhora residia ali no quilômetro 7, a senhora e seus irmãos apreciavam um bailinho ali ou não? Apreciava o bailinho, sempre. Não havia criança, né? Outro tinha um centro longe, então vinha convidar nós, deveria meu pai falar, meus filhos vai, as meninas também podem ir. Um convidava outro fazia um baile, no outro vinha convidar a gente. E meus irmãos falavam, pai, deixa fazer um bailinho também, tudo pai, bailinho nós não faz. Então meu pai falava, faz. Então eu fazia, mas quando fazia no baile, fazia pão, meia-noite dava pão, aniseta. Que delícia, que vida gostosa, né, dona Dora? Era tão gostoso, tão agradável. À noite, parava a sanfona, vamos tomar cafezinho. Nem tudo sentado, vinha com a bandeja, assim, era uma cesta, assim, cheia de pão doce, café atrás, nem tomava. Foi mais tarde, era 3 horas, toma uma meseta. Eles vinham com a garrafa assim, o copinho, tomavam um casinho cada um. Delícia, né, dona Dora? Dona Dora, eu falei para a gente agora, a senhora teve oportunidade de alguma vez ir na Santa Casa de Misericórdia? A senhora conheceu quando ela estava bem no início? Para falar a verdade, foi uma vez só. Porque nós, graças a Deus, nunca fiquemos doentes, nunca, meu pai, minha mãe, nunca, nem. Quando uma vez eu passei, estava fazendo bem alta, estava o hospital. E como é que era essa Santa Casa? Fala pra gente mais ou menos. Era assim, era aqui no prédio, uma casa assim, no chão, mas não tinha prédio, grande assim, né? Num lado, assim, tinha que nem um salão, lá era da gente pobre, que não podia trabalhar, não tinha dinheiro para pagar. Então o padre Albino ponhava tudo lá, ia médico, ia tudo visitar os doentes, né? Quem podia, o rico, pagava um quarto. O padre Albino atendia todos ali. Atendia tudo. Ele ajudava muito os pobres? Ajudava os pobres, que podia entrava, que não podia entrava a mesma coisa. Não queria saber com ele. Dona Dora, a senhora me contou também, né, um fato aqui a respeito do seu padrasto, né? E que quando ele ficou um pouco velho, já estava com as ideias um pouco assim atrapalhadas, ele quis ser internado no asilo dos velhos. Conte pra gente. Ele queria ser internado, ele falou para o meu irmão Chico, esse é o mais novo. Chico, quero ir no asilo, quero ir ficar no asilo.
o asilo do bem. Então, a minha irmã falou, pai, mas se o senhor vai no asilo, o senhor precisa ficar lá dentro. O senhor não sai, não, fica lá dentro. Então ele falou, não, eu di tanto dinheiro para o Padre Albino, eu digo a coisa, agora eu não posso ficar no asilo também. Então o seu padrasto queria ficar no asilo, mas pensava que lá fosse uma pensão. É que não é uma pensão. Ele queria entrar e sair a hora que quisesse. Sim, então, meu irmão Chico falou, eu sou Padre Albino, acontece isso com meu pai. Ele que, sou Chico, ele falava, entrar, sair não pode, meu filho, porque senão tudo sai, entra. Padre. Então, meu irmão fala, sou padre, ele não fica muito, fica 8 dias, estes 8 dias eu pago, deixa ele dar um pouquinho para ele ver. Então, ele ficou lá. Eu fui visitar ele, pai, o senhor está gostando aqui? Pai, estava passando uma irmã, uma freira, Uma né? freira. Ele falava, meu pai era italiano, né? Ele falava, madre, vinha com a madre. Então, meu pai, a freira ia lá, que é, De Luca, que é? Olha, minha filha veio do sítio, me trouxe bolo, laranja lima, mas eu não quero a madre, eu não quero. Eu dou tudo para a senhora, Muito bem. E ele ficou quantos dias mais ou menos ali? Eu acho que uns 15 dias. O Padre Albino me permitiu que ele ficasse. Muito bem. Ele ia para a rua, depois ele ia na rua, depois voltava, entrava para o asilo, ia deitar na cama dele. Ele estava um vidão, estava então, tranquilo. Ele queria dever a madre, leva comida para De Luca, não quer comer, vai comer. Madre, que comida é? Acho que não como não. Eu vou comer, tinha uma conhecida nossa, chamava Aparecida, do Chico Duro. Acho que eu vou na casa da minha Aparecida, ele falava, da casa da minha Aparecida, que era essa mulher. Agora, a senhora está falando agora do Chico Duro, eu tive como uma lembrança. Ele não era proprietário de uma pensão, esse Chico Duro, não? Era, que aqui embaixo, na rua Cuiabá. Eu me lembro dessa família do Chico Duro, apelido dele. Ele tinha uma pensão. Eu também já estou ficando velho já, viu, dona Dora? Eu já estou ficando velho. A senhora já é uma nonagenária, a senhora já está com 96 anos de idade, né? Bem vivido, graças a Deus, né? Gozando de perfeita saúde. A senhora é uma senhorinha tão simpática, tão bonitinha, tão agradável conversar com a senhora. Além de todas essas qualidades que a senhora tem, dona Dora, a senhora também torce para o time de futebol. Qual é o time de futebol de sua preferência? A senhora me disse ontem. Não é o Corinthians? O Corinthians. Até ontem eu assisti ele. Ele ganhou de 1-0, gol do Marcelinho. É o Marcelino que fez o gol. Muito bem, dona Dora, a senhora está lembrando. Gente, é uma coisa extraordinária. A dona Dora tem uma disposição, graças a Deus. Nós chegamos aqui, eu e o professor Molinelli, ela estava fazendo crochê, assim nos afirmou a sua querida filha, tão carinhosa, sempre dando atenção a ela. Graças a Deus. Faço você. Deveria ter graças a Deus. Dona Dora, agora eu vou fazer uma perguntinha para a senhora. Eu gostaria que a senhora nos dissesse quantos filhos a senhora possui e diga o nome dos seus filhos, se a senhora se recorda. Eu tive 9. 9 filhos, a senhora lembra deles? 9 filhos, morreu 4 e tenho 5 vivos. Muito bem, a senhora se lembra, pelo menos, do nome dos vivos? Dos vivos, lembro. A Alda, Iraíde, o Nilton, o Nerso. Muito bem. E a Aurora. E a Aurora. Então a senhora se lembra da dona Iraídes, eu tenho aqui anotado, por isso que eu estou lendo. Dona Iraídes, a dona Aurora, o senhor Nelson, o Nilton e a professora Alda, que se encontra a seu lado. E falecidos, a senhora se lembra do nome deles ou não? Eu lembro, o primeiro deles se chamava Antônio. Antônio. Depois eu tive Jandira. Jandira, depois tive outra Norina. Norina e o outro.
é outro Roberto. Que memória maravilhosa. Ô, dona Dora, quantos netos a senhora possui? Olha, neto, A senhora me disse 25 mais ou menos. é uns 25. Já está perdendo até a conta. Perdi até a conta de tanto neto. Bisneto a senhora tem quase 50. Ah, tem. 47. 47 netos. Tataraneto, tenho 2. 2 tataranetos, que beleza. 25 netos, 47 bisnetos e 2 tataranetos. Que beleza. A senhora vai chegar no ano 2000, ô, dona Dora. Se Deus quiser, a senhora vai chegar no ano 2000. A senhora é uma pessoa que goza de plena saúde, graças a Deus. Muito simpática, muito agradável, muito bonita. Não apenas assim exteriormente, como interiormente a gente percebe em conversar com a senhora. Certo? E é um prazer muito grande nós vimos aqui conversar com a senhora. Então agora, ô, dona Dora, para não abusar da senhora, que nós já estamos batendo um papo aqui há tanto tempo, eu vou fazer uma última perguntinha para a senhora. A senhora acha que o padre Albino foi importante para Catanduva? Eu acho. Foi importante. Um padre bom, que tem pouco padre que trabalha que nem aquele. Que dessa idade, eu nunca vi padre assim que ele trabalha. De noite e pedir auditório para a igreja. E de dia trabalhar. Muito bem. De noite ele ia pedir auditório para a igreja, para o hospital que se fazia, né? E ainda exercia também o seu ministério sacerdotal, né? Na igreja, né? Ele foi um padre sempre muito zeloso, né? Muito zeloso, muito bom. Eu entendia tudo. Ô, dona Dora, a senhora sente saudades do padre Albino? Ah, eu tenho, ser coitada do padre Albino. Eu parece que eu vi a primeira vez a última vez que assisti à missa foi lá na igreja do hospital. Porque de domingo, um tempo quando o padre Albino acusava no hospital, que devia ficar de noite, ele não rezava, ia rezar lá no hospital. Então, eles moravam perto lá, então eles falavam assim, eu não vou lá na igreja, não vou aqui na igreja do hospital, ver o padre Albino. E nós assistíamos a missa lá com o padre Albino. A senhora tem razão. Principalmente assim, né, nos últimos tempos, né, de sua fecunda existência, quando o padre Albino se encontrava entre os catanduvenses, ele costumeiramente celebrava missa ali na igreja do Hospital Padre Albino, né? Do padre Albino. Muito bem. Na igreja do hospital. Do Hospital Padre Albino. Eu lembro, a última vez que vi, ele estava muito doente, coitado. Então, naquele tempo tinha irmã, punha uma coisa para sentar, então ele falava assim, falar que não. Então ele ficava assim, rezava, falava. Muito bem, está certo, dona Dora, a senhora se recorda muito bem, a senhora tem uma memória privilegiada. Nos últimos tempos o padre Albino já estava quebrado pelos anos, já encontrava numa idade provecta, né? E também já estava adoentado, então tinha dificuldade para celebrar a missa, mas ele celebrava com muita fé, com muita devoção, né? Com aquela fé, aquela alegria com a gente. Nossa, a gente ficava tudo contente. Eu gostava de assistir a missa dele, porque a gente assistia a missa com ele, que falava baixinho, mas ele falava. Ele falava meio, tinha um português meio arrastado, não dava para entender, dona Dora? Dava para entender, sim. Muito bem, dona Dora. Então a gente quer aqui agradecer a senhora pela sua atenção, pela sua gentileza, né? A senhora prestou um depoimento muito importante. Quando ele morreu, ele ficou, parece, 3 dias na igreja, para o povo ver. Eu abri a igreja de noite e dia, esse povo ver. Quando eu fui no enterro dele. A senhora foi no enterro dele? Tinha muita gente? Nossa Senhora! Mas tinha gente, a rua cheia, o avião de lá de cima soltando aquela rosa. Foi um acontecimento muito triste, né, dona?
que ele foi, não sei se foi enterrado lá, naquela igrejinha do cemitério, lá ele punha lá em cima numa mesa, ele ficou lá, agora não sei onde ninguém enterraram. Mas nós viemos embora, fizemos lá a missa, que é outro padre, isso aqui é lá, viemos embora. Então, dona Dora, quando ele faleceu, no dia 19 de setembro de 1973, ele ficou, né, até o dia 21, ali na igreja matriz, né, o seu corpo lá, né, os seus restos mortais ficaram lá, assim, a visitação pública, depois ele foi enterrado, e a senhora então acompanhou o sepultamento? Acompanhei, até lá no cemitério. Ele se encontra hoje sepultado ali na capela do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ele se encontra ali sepultado, né? E hoje se encontra ali ao lado de Deus, né? Deus. Ele fica mesmo ao lado de Deus, porque era muito bom. Era muito bom o Padre Albino. E lá ele está zelando pela gente. Então, dona Dora, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. E a gente espera que a senhora ainda tenha muitos e muitos anos de vida, viu? A senhora é muito simpática, muito agradável, né? E eu conheço muito os seus filhos. Aliás, eu fui muito amigo do seu genro, o Candinho. Era uma criatura tão bondosa. Uma pessoa que passou por essa vida aqui. Meu genro era tão bom. Era tão bom para mim. Porque eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu morava com outra filha, 20 anos morava com minha filha, aquela outra Raíla. Depois ela mudou para uma chácara. Então o Candinho chegou lá e falou, dona Dora, não vai na chácara, que de repente vem a senhora está sozinha naquela casa, uma neta apanhando laranja, a senhora fica sozinha. Vem morar lá em casa, vem morar em casa. Eu falava, eu vou pensar. Eu falava assim, ele vinha lá, dona Dora, já acabou de pensar? Eu falava, não. Eu veio um dia, ele veio com o carro dele, ele falou para mim, dona Dora, vamos para casa. Ele pegou minha roupa que estava em cima da cama, ele pegou, ponhou no carro, ele veio aqui para mim, até agora estou morando até dia de hoje. Que beleza, realmente ele é uma pessoa muito bondosa, ele tinha muito carinho com a senhora. E quando era tempo de frio, ele ia deitar, coitado, ele fazia muito leite com chocolate. Ele pegava uma xícara e vinha me levar na cama. Mordomia, hein, dona Dora? A senhora gostava? Ele vinha, dona Dora, olha aqui o chocolate para a senhora estar quentinho, bebe, e deixa aí a xícara, que a Alda vem buscar. Muito bem, dona Dora. Então, muito obrigado pela sua atenção, também a professora aqui, a sua querida filha, a dona Alda, né? E querida esposa, né? Do finado Candinho, né? Que tem uma família maravilhosa, catanduvenses, que tem muito amor a essa cidade e também deram a sua contribuição para o desenvolvimento de Catanduva. Ô, dona Dora, aceite aqui os nossos parabéns pela sua disposição, pelo seu entusiasmo. E continue torcendo pelo Corinthians, hein? Corinthians. Olha lá, o professor Sérgio está olhando lá, ele é palmeirense, mas ele está lá atrás. Mas nós vamos deixar ele de lado. Nós somos corintianos. Quando está Corinthians, vamos ver. Tomara que ele ganhe. Muito bem, dona Dora, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado.